Começa agora, Metrópole Debate. Olá, telespectador da TV Metrópole, canal 26. O professor Paulo Bacelar já está conosco para tirar a sua dúvida na área da Previdência Social. A primeira pergunta, professor Paulo Bacelar, vem da dona Maria Aparecida, da Jurema, em Caucaia. Ela disse que nunca contribuiu com o INSS, porém sofreu um acidente e as dores vêm impedindo que ela trabalhe. Ela pergunta se tem direito a se aposentar ou receber algum auxílio do INSS. Luciano, sempre a gente fala, para que você tenha direito a algum benefício previdenciário, você tem que contribuir antes da incapacidade. Como a pessoa não contribui, ela só tem direito aí a receber um amparo social ao deficiente. Mas o amparo social deficiente não é um benefício provisório, é um benefício de longo prazo, de pelo menos 2 anos da pessoa ficar encostada, né, como diz no popular, né, inválida. Então, se você tem uma doença que poderia passar com pouco tempo e você voltar a trabalhar, com certeza, talvez até o amparo social deficiente físico também fique difícil de conceder. O Otávio de Souza, do Araturi, também de Caucaia, tem uma pergunta nessa área de acidente de trabalho. Ele diz que foi atropelado, professor Paulo Bacelar, há 8 meses e deu entrada no auxílio DPVAT, mas teve o pedido negado. Ainda está com a perna fraturada e com sequelas do acidente, ficando assim impedido de trabalhar. E ele pergunta se pode requerer novamente o auxílio DPVAT, tendo em vista a atual situação dele. Bom, o DPVAT ele tem uma indenização para sequelas, né, para aposentadorias por invalidez, para óbito, morte ou para despesas hospitalares. Então, se ele está se sentindo aí lesado por essa decisão, ele pode recorrer à justiça e dessa decisão ser reformada, ou então ele poderá pedir de novo, mais uma vez. Dona Maria Irene, que reside no Araturi, Caucaia, tem um filho que nasceu com doença mental e está aposentado, mas não recebe o 13º salário. Ela pergunta se o filho tem ou não direito a esse benefício. Exatamente por isso, porque não é um benefício previdenciário, não é uma aposentadoria. O benefício que ele recebe é um amparo social deficiente físico. Para quem não contribuiu, tem direito a um amparo social, mas como ele não é um benefício previdenciário, não houve uma contribuição prévia antes da sua incapacidade, então ele não terá direito ao 13º salário. Ela fez referência à aposentadoria, mas na realidade é um benefício da lei da Organização de Assistência Social LOAS, não é isso? Da Lei Orgânica da Assistência Social LOAS. Antônio da Vila Peri, o irmão é aposentado por invalidez há 10 anos. Ele pergunta se a aposentadoria continua ou se ele terá de fazer novos exames médicos para receber o benefício. Não, a aposentadoria por invalidez não cessa com 10 anos. Ele vai continuar recebendo até que o INSS faça uma revisão, uma perícia de revisão desse benefício. Enquanto o INSS não chamar para fazer uma perícia de revisão, ele continua recebendo o benefício. Professor Paulo Bacelar, o nosso telespectador Francisco Fernando, do Conjunto Ceará, ele disse que teve 3 empregos e trabalhou 4 meses no primeiro emprego, 1 ano no segundo e 6 meses no terceiro emprego, todos com carteira assinada. Ele pergunta se esse tempo em que trabalhou com carteira assinada conta para o tempo de contribuição junto ao INSS para se aposentar no futuro. Sim, com certeza. Todo o tempo de contribuição que tenha em assinatura de carteira será contado para a aposentadoria dele. A Silvia Helena, do Conjunto Ceará, diz que foi casada, o marido faleceu, ela deu entrada no pedido de pensão, mas o benefício foi negado. A dona Silvia afirma que era casada no civil com o falecido marido e que a atendente do INSS a informou que o pedido foi negado porque ela estava separada. A dona Silvia, professor Paulo Bacelar, diz ainda que não convivia mais com o marido, porém continuava casada no papel. Ela pergunta se tem direito ou não a receber a pensão. Não, nesse caso não. Ela já declarou que estava separada do marido. Então, mesmo que a pessoa seja casada no papel ainda, mas já esteja separada de fato, pelo menos, ela não tem mais direito à pensão porque ela deixa de ser dependente dele. Agora, Luciano, tem um detalhe. Se mesmo ela, separada de fato, no papel, tivesse sido divorciada, mas recebesse pensão alimentícia, ela teria uma comprovação da dependência econômica, da continuidade da dependência econômica, porque estaria recebendo uma pensão alimentícia. A pensão alimentícia é prova de dependência econômica. Aí mesmo a divorciada recebendo pensão alimentícia, ela teria direito à pensão por morte. Mas a companheira ou a esposa
que está separada de fato, mas não recebe nenhum benefício do marido, não existe dependência econômica, mesmo estando casada, ela não terá direito à pensão. Francisco Teixeira, da Cidade dos Funcionários, em Fortaleza, ele tem 57 anos de idade e passou os últimos 14 anos com uma causa na justiça contra a empresa onde ele trabalhava. A carteira continua assinada, mesmo sem ele receber o salário. Ele diz, professor Paulo Bacelar, que ganhou a ação na justiça esta semana e pergunta se esse tempo em que a carteira passou assinada em relação ao período que ele estava com a ação judicial conta para efeito de contribuição e a futura aposentadoria. Olha, vai depender muito do pedido que foi feito na inicial e qual foi o motivo da decisão, o despacho do juiz, o que é que o juiz considerou. Então, vai depender de todo o processo judicial saber se esse período irá ser contado, porque se ele não estava trabalhando mais, se ele pediu uma rescisão indireta, por exemplo, e saiu da empresa e a empresa ficou esse tempo todo com ela aberta, lógico, porque ele pediu a rescisão indireta, a empresa não demitiu. E aí o juiz ele vai demandar cessar o benefício a partir cessar o contrato de trabalho a partir do ajuizamento. Então esse período todo que ele passou sem trabalhar não irá contar para a aposentadoria. Então vai depender muito do pedido que ele fez. O nosso telespectador Carlos do Rodolfo Teófilo, ele pergunta, professor Paulo Bacelar, se uma pessoa que é aposentada por invalidez, vindo a trabalhar com carteira assinada, perde o benefício? Sim, perde. Ele não pode voltar a exercer nenhuma atividade remunerada. Voltando voluntariamente, perde automaticamente a aposentadoria por invalidez. O José Maria, do bairro Granja, Portugal, diz que sofreu um acidente em 2010 a caminho do trabalho e recebeu auxílio-doença por 1 ano e 8 meses. Ele afirma que retornou para a empresa após esse período e trabalhou por mais 1 ano. Depois a empresa fechou. Ele afirma também que sofre com as sequelas do acidente, que está impossibilitado de exercer a mesma função, que é de comerciante autônomo. E ele pergunta para o professor Paulo Bacelar se tem direito a algum benefício do INSS. Sim, se ele teve um acidente de trabalho ou não, e ficou com sequelas, ele com certeza era para ele ter recebido um auxílio acidente após cessar o auxílio-doença dele. Então, ele ficaria recebendo 50% da média de contribuições que gerou o valor do auxílio-doença e ele ficaria recebendo esse valor desse benefício pelo resto da vida porque ele teve sequelas em que impediram que ele trabalhar naquela mesma atividade que ele trabalhava. Rogério Sampaio, do bairro Joaquim Távora, em Fortaleza. Ele trabalhava no setor de moto entregas de uma empresa e está de licença devido a acidente de trabalho. Ele afirma, professor Paulo Bacelar, que saiu com o pulso lesionado desse acidente e hoje está sem condições de pilotar motos novamente. Pergunta se tem direito de mudar de setor na empresa em que trabalha quando acabar o período de licença do auxílio saúde, do auxílio doença nesse caso. Luciano, a empresa, junto com o INSS, deverá fazer um pedido, o INSS deverá fazer um pedido de reabilitação desse segurado na empresa, já que ele está sem condições de trabalhar na mesma atividade que ele trabalhava, mas ele não está impedido de trabalhar em outras atividades. Então ele poderá receber o auxílio acidente, que eu falei anterior, e ficar recebendo trabalhando em outra atividade, porque ele seria um reabilitado, ele entraria até para a cota dos reabilitados, que a empresa tem que ter no mínimo pela legislação, pela Lei 8.213 de 91. Você está acompanhando o Metrópole Debate pela TV Metrópole, canal 26. Mande a sua pergunta para os endereços que aparecem aqui na sua telinha e na próxima edição do Metrópole Debate a gente tira a sua dúvida. Daqui a pouco voltamos com mais informações da área da Previdência Social.